Hoje o doutor Liboni está com a gente, vamos falar sobre esofagite. Antes da gente ir para o intervalo, o doutor Liboni falava que esofagite acaba acontecendo desse retorno, né? Desse ácido que é o que faz a digestão, né? Exatamente, do estômago para cima. E às vezes não é só ácido, não é só líquido. Você pode ter refluxo gasoso, né, que é eructação, então, mas também até queima. alimentar. O gás sobe, né? Então, e acaba queimando, porque tem os componentes ali, né? Então, você pode ter vários tipos de refluxo, né? Não é só líquido, né? E a gente acha que é só líquido, eu achava que era só Exatamente. líquido. Vamos para os nossos mitos e verdades, que assim a gente aprende juntas, ó. Vamos ver, esofagite é o mesmo que gastrite. Não é. São coisas diferentes. Gastrite você vai ter, por exemplo, se você tomar um anti-inflamatório, se você tiver uma contaminação por Helicobacter, aí vai surgir a gastrite. É um processo do estômago, tá? E a dor é mais localizada, dá uma sensação de empachamento, é totalmente diferente. O refluxo você vai ter outras coisas, né? Refluxo é quando você tem ou hérnia de hiato muito grande, ou a válvula aberta, ou você toma algum remedinho que permite que essa válvula se abra, ou você tem alguma doença do esôfago, são várias causas, né? E aí são coisas totalmente diferentes, e os sintomas também são diferentes. Agora, gente, também tem muita gente que fala que tem gastrite, mas nunca foi no médico, né? É por achismo da pessoa, né? Sim. O grande problema é que, assim, como é uma coisa às vezes até comum, as pessoas se automedicam e aí acabam postergando um pouquinho. O ideal é assim, se ficar uma coisa muito persistente, uma coisa eu fiz um abuso, tive dor, persistiu mais de 2, 3 dias, não está melhorando, eu acho que aí é bom dar uma investigadinha, que pode ser que está surgindo algum processo e a medicina profilática ela é mais barata e mais eficiente que a terapêutica, porque depois tem a sequela, já é mais difícil de tratar. É verdade. Vamos ver mais uma. Existem diferentes tipos de esofagite? Tem. Você pode ter esofagite por refluxo gastroesofágico, você pode ter refluxo por alergias alimentares, não é refluxo, esofagites por alergia alimentar, você pode ter esofagites por infecções fúngicas, né? Também, ou até mesmo por impactação de alimentos ou de comprimidos mal, quando você não bebe água, não come alguma coisa junto. Entalado, né? Fica aquela sensação. Então, pode ter vários tipos de esofagite, não é só de refluxo gastroesofágico. E essa medicamentosa também é complexa, né? Sim. Quando a gente fala de medicamentosa, não é só o tamanho do comprimido que pode machucar. Não, ele pode estourar. Sim, pode? Principalmente idoso, que ele tem essa dificuldade, pacientes que têm Parkinson, idosos que têm dificuldade para deglutir, que a gente chama de disfagia. Por isso que a gente sempre fala, quando for comprimido muito grande, se for possível quebrar, se não perder a ação do remédio, e beber bastante água junto para que ele não pare. Porque senão, se a pessoa já também tem outros problemas, né? Sim. Agora, tem gente que toma, passou, mas aí fica com aquela memória esofágica, né? Falou, será que passou ou não? Come um pãozinho e vê o que acontece. Aí já, pronto. Já vai. Já vai. Vamos ver mais uma. Pessoas com alergia alimentar podem ter esofagite. Sim, tem. Normalmente, essas pessoas têm algumas coisas associadas, bronquite, asma, tem algum histórico familiar também associado, e quando eles comem esses alimentos, do mesmo jeito que a pessoa, quando tem contato, vai ter asma, bronquite com alguma coisa alergênica, aí aparece uma inflamação. E é característico aparecer eosinófilos, que são células de alergia. E aí, na endoscopia, você faz a biópsia, aparece essas células, mais de 15 eosinófilos na biópsia, está meio que confirmado. Aí você tem que fazer exames de sangue, tá? Para diversos tipos de alimentos. E aí vai vir lá assim, IgE alterado para esse alimento. E aí aquele alimento causa em você essa alergia. Existem os de pele, os testes de pele, mas eles não são tão bons quanto os de sangue. Já aumentou a gama de exames de sangue, antigamente não tinha tanto. Hoje a gente tem bastante, e aí você tira esse alimento e faz um tratamento clínico específico, melhora bastante. Que ótimo. Vamos ver mais uma. Dor no peito pode ser um sintoma de esofagite. Sim. É porque a gente acha que é no peito, mas na verdade é no esôfago? Normalmente o sintoma clássico é a pirose, a dor no peito e a regurgitação alimentar. Mas é um queimar ou é uma dor? Às vezes é dor. O problema é que, assim, dor, a primeira hipótese é problema cardíaco, segunda hipótese problema cardíaco, terceira hipótese cardíaco, quarto cardíaco, quinta, vamos pensar em esofagite. Então, sentiu dor no peito, corre para o médico. Assim, normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, 30% dos cateterismos que são feitos lá, de dores cardíacas, dores torácicas, são falsas, positivas, e são causadas por refluxo, tá? Então, é uma causa que você tem que pensar como dor torácica. Tá? Mas tem que ir para o médico para ele analisar. Normalmente, quando o refluxo sobe, o que acontece é que o esôfago ele se contrai. Então, essa contração que dá esse tipo de dor. Tem alimentos que dão mais esse refluxo? Por exemplo,
A gente tem coisas aqui que fazem parte da vida de muita gente. O pessoal estava fazendo sacanagem que queria fazer os alimentos mais daqui e acabar na sobremesa, né? Quando a gente montou, né? Não dá. Então aqui a gente tem os embutidos. Exato. Cheio de conservantes. Gordura, sal, né? São alimentos né? mais gordurosos. Chocolate é a mesma Também. coisa. Tem gordura e tem cafeína. Aqui não é uma água, é um refrigerante. É água com gás. Água com gás. Mas água com gás é tão prejudicial quanto um refrigerante, não é? É porque assim, nesse caso. Se você tomar água com gás junto com a comida, você vai aumentar a pressão na câmara gástrica. Então, se a válvula que separa o estômago do esôfago, ela está com um problema ou ela está muito aberta, vai refluir. Então é bom evitar. E o ideal, quando você come, no máximo um copinho de água de suco. Com gás, vai intensificar essa ação. E a gente se sente empanturrado por isso. Né? Exatamente. Eu achei que fosse aquele de limão. Não, não é. Não é. Cerveja a mesma coisa. Fermenta mais até, aí não é? tem álcool, que vai relaxar e abrir a válvula, e tem o gás também. Então isso também faz com que haja mais refluxo, né? A laranja também, É assim, a laranja ela é cítrica, ela vai aumentar a acidez que já está refluindo. Então se você está com uma ferida aberta, vai doer um pouquinho mais. Então o ideal assim, uma vez tratado, porque lembrando que o refluxo ele é uma doença, 80% ela é curável, mas tem uma parte dos doentes que quando tem a hérnia de hiato muito grande e a válvula aberta é uma doença crônica. Então a gente fala assim, comer uma laranja não tem problema. O problema é quando você faz suco de laranja, você põe 5, 6 laranjas, aumenta a acidez e aí vai piorar a dor que você está sentindo. Porcaditos. Oh, meu Deus do céu, isso é ruim. Gordura, não, isso é gostoso, mas é ruim. Né? Mas isso é o que a gente falava no intervalo, gente. Tem certas coisas que é melhor a gente nem ter em casa. Ah, sim. Não é verdade? Sim, mas vai numa festinha, alguma coisa de vez em quando, é legal. De vez em quando mas pode, se deixar em casa, é uma tentação. Come. É o que a gente estava falando, aquela pipoca no cinema com manteiga também, Nossa né? senhora, uma delícia com a pipoca não dá problema. Exato. Aí você está no cinema, pipoquinha, aquele balde enorme, que não é mais assim, né? Não, é tudo gigante. Gigante, vai que vai. E os queijos amarelos também que as porque tem gordura. Usam, né? Seria mais, o ideal seriam os queijos light, cottage, ricota, né? Que para quem tem problema. Agora, ketchup, mostarda. Sim. Também, Por quê? porque assim, eles são irritantes gástricos, eles vão produzir mais acidez e vai dar esse tipo de problema. Fora a gordura associada também aqui no ketchup, né? Chicletes também, né? Você fica mastigando. Você falou que faz mal, porque engana o estômago, né? É que você fica engolindo ar, né? Então funciona como água com gás. Você vai produzindo ácido e aí se você tem problema vai dar mais refluxo, né? Vai piorar. Agora ali aquele cigarro, que isso daqui na verdade não presta pra nada. Qualquer coisa que a gente for falar devia ter cigarro porque faz mal pra tudo, né? Ele aumenta a acidez e ele contribui para abrir a válvula também. Então, e diminui a produção de bicarbonato no duodeno. Então você vai ter úlceras duodenais, você vai ter mais gastrite e vai ter mais refluxo. E pode ter câncer. Isso, de infarto, derrame. Então não vale a pena, não vale. Não vale. Aqui é o nosso copinho de água, que esse aqui é o que a gente tem que ter sempre do nosso lado. Esse pode. Pimenta também? Pimenta pouca, a pimenta ela é anti-inflamatória, mas em quantidade ela pode irritar e piorar. É só se você tiver uma ferida, joga no dedo para ver o que acontece. Vai arder. É o que vai acontecer na ferida então, do estômago. Uma vez tratada, se você comer com moderação cronicamente, não tem problema. Agora, chá também? Esse chá aqui eu acho que não é chá... É um chá de ervas esse daí, né? É diferente. Então, assim, os chás normalmente, que são as infusões, não tem problema. Agora, quando você tem o chá preto, né? Ele tem muita cafeína, que nem o café também. Mesma coisa, ele vai produzir mais ácido e vai relaxar. Então, qual a medida de café, de chá preto que a gente pode, ou então de bebidas com cafeína que a gente pode consumir? Eu acho que 3 cafés está bom. Esse café é um café expresso, não é legal. Então é melhor usar, mais forte ainda. É melhor usar o café de coador. Eu tenho, até no meu escritório a gente tem, mas a gente raramente usa. Eu gosto, por exemplo, de usar café coado, que eu acho que ele é mais fraquinho, ele é mais gostoso de tomar. O café muito concentrado, ele é ruim, porque ele dá queimação da azia e aumenta muito o refluxo. Agora você fala assim, mas pra mim não dá. Ok. Mas pra quem dá... Sim. Então aí que a gente tem que dosar também. Põe o leite com o café? Só se for desnatado, né? Ou semi-desnatado. Piora, que aí tem mais gordura também. E aí não vale a pena. Aí também não vale. O mesmo vale para quem antes de dormir tomar aquele cafezinho com leite, o leite quentinho, que achar aquilo é confortante, né? Não vai dar bem. Não vai dar muito certo, não. Vamos ver mais um mito ou verdade? Esofagite não trata, pode levar ao câncer. Pode. Não tratada pode levar ao câncer. Ele pode mesmo? Pode. Então, assim, a maioria dos cânceres são de terço médio, e aí o restante fica na parte alta e na parte baixa.
Quando você tem muito refluxo, pode surgir o que a gente chama de esôfago de Barrett, que é uma mucosa, um tecido que aparece ali para tentar proteger o esôfago da acidez que está aparecendo. É como se o corpo tentasse proteger, consertar aquela situação. Aí eu tenho um tecido que não era para estar lá com uma agressão. Pronto, aí surge a displasia, que é a mutação dos tecidos, e aí, assim, a grande maioria dos adenocarcinomas de esôfago são oriundos da doença do refluxo com Barrett. Agora, esse é um tipo de câncer muito agressivo? Infelizmente, o câncer de esôfago responde muito mal. Quando você pega no começo, ele responde bem, a cirurgia consegue ser curativa. Quando ele tem gânglios, envolve radioterapia, quimioterapia, e nem sempre o prognóstico é muito bom. Por isso que é bom, uma vez que você tenha isso, tratar. Tratar, né? Então, normalmente assim, se você tem um esôfago que não tem displasia, a cirurgia ou o tratamento clínico segura bem. Se eu tiver uma displasia leve, só a cirurgia e o tratamento também. Mas se eu tiver uma displasia moderada, tem que tirar essa mucosa. A gente chama isso de mucosectomia, seja por endoscopia ou por uso de argônio, que é um laser que a gente queima, tá? E tem que fazer a cirurgia. E se tiver com displasia de alto grau, tem que tirar um trechinho do esôfago. E eu, gente, fiz questão de fazer essa pergunta para o Dr. Liboni, sabe por quê? Tudo a gente pode, primeiro, evitar e, segundo, tratar quando logo de início. Sim. Então, se você já sabe que você tem esofagite, ou se você começa só com aquela queimação com refluxo, já vai no médico, já muda a situação. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando você trata as esofagites graves, 16% dos pacientes têm, quando melhora essa esofagite, o Barrett escondidinho. Então, ali que está o problema. Por isso que precisa fazer o tratamento e fazer endoscopia de acompanhamento. E endoscopia, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É um negócio tão simples. Sim, tem tanta gente que tem medo. É bem tranquilo o exame. Não bem tranquilo. Não tem nenhum preparo especial, é só ficar em jejum. E aí é só pedir para alguém depois ir junto para ir embora para casa. Uma sedação. Não é anestesia geral, é uma sedação. E outra, gente, não parece que entrou um trem dentro de você, como as pessoas dizem. Você não sente nada. Eu, pelo menos, não senti nem um ardidinho na garganta. É gostoso que você dorme bem depois, né? Bom, eu durmo bem de qualquer jeito. Para mim é 5, 4, 3, 2, 1, capota. Acabou. Não tem jeito. Bom, já volto. Olha, voltando com o Dr. Liboni, vamos para mais alguns tópicos aqui. Ó, a alimentação não influencia no aparecimento da doença. Influencia. O hábito alimentar está muito relacionado, né? Então, se eu começar a comer errado, eu vou engordar. Se eu engordar, eu aumento a pressão abdominal, eu comprimo as vísceras e vai aumentar o refluxo. Fora os alimentos que a gente conversou agora, que vai condicionar o refluxo, né? Mas hereditariedade conta também? Sim, principalmente esses fatores de descoordenação do esôfago, né? A hérnia de hiato, ela pode aparecer, nem sempre todo mundo que tem hérnia de hiato vai ter refluxo, né? Se a válvula for boa. Mas tem gente que às vezes faz muita força, engorda muito, ou aquelas mães que tiveram gêmeos, né? A barriga fica muito grande, acaba tendo isso. Então, eu acho que assim, o fator hereditário é um fator que conta quando você tem problema na válvula, tá? Aí isso está relacionado. Aí tem que ficar mais atento ainda, né? Exatamente. Vamos para mais um, mito ou verdade? Antibiótico é o tratamento adequado para qualquer tipo de esofagite? Não. O antibiótico ele é específico quando eu tenho a bactéria Helicobacter no estômago ou em alguma situação do esôfago eu posso tratar também. Mas ele é comumente usado quando eu tenho, por exemplo, Cândida, né? A Cândida é um fungo que existe no corpo da gente normalmente. Mas quando abaixa a imunidade porque eu estou diabético, ou tenho alguma doença infecto-contagiosa grave, ou eu estou muito estressado, pode ocorrer a candidíase, junto com o refluxo, porque a Cândida adora lugar ácido. Então, junto o refluxo com baixa imunidade dá isso. Aí eu tenho que entrar com antifúngico, porque senão isso aí pode dar uma pneumonia, pode dar coisas graves. Agora, antibiótico, indiscriminadamente, não. Só piora a situação. A gente vê tanta gente que depois acaba ficando com uma doença resistente, né? Sim, é por isso que, graças a Deus, hoje a gente tem uma receita, ele só pode comprar com receita médica, porque antigamente se tomava muito, e aí você começava a fazer as bactérias ficarem resistentes. Daqui a pouco a gente não ia ter mais antibiótico que pudesse resolver o problema, né? Então, mesmo que sobe um pouquinho do seu antibiótico, joga fora. Lógico, não serve para nada. Não serve para nada. Vamos para as perguntas que surgiram. Olha, Giovana, toda vez que tomo comprimidos, sinto muitas dores no estômago. Isso pode ser esofagite? O que fazer? Não é. Deve ser algum problema de gastrite, alguma coisa de úlcera, alguma coisa assim. Mas não deve ser de esofagite. Mas a gente também tem que perguntar para o médico qual o horário certo de tomar o medicamento, se é em jejum, se é logo depois do café da manhã, isso tudo influencia, né? Cada remédio tem seu composto ativo que pode ser neutralizado ou não. Por exemplo, remédio para tireoide, tem que tomar 30 minutos antes. E aí, por exemplo, se eu tenho um problema de estômago, gastrite, eu não posso tomar junto com esse remédio, senão eu neutralizo
neutraliza o outro. Um remédio às vezes neutraliza ou potencializa. Então tem remédios que não pode ser tomado com comida, senão perde o princípio ativo. Então é importante tomar em jejum. Então o médico que vai indicar o horário melhor para fazer uso. Então, por exemplo, remédios como a vitamina D, às vezes é melhor tomar à noite, né, e assim por diante. Então cada um tem seu horário ideal. Por isso tem que perguntar para o médico e seguir o que ele indique, não aquilo que a gente deseja. Agora, se for só com remédio, tudo bem, mas se ficar uma coisa repetitiva, não é? Vamos investigar. E o mesmo vale tomar o medicamento com água ou com leite, né? As pessoas acham que também não faz diferença, mas não tem remédios que podem também receber uma influência? Ah, sim. Tem, né? O ideal é assim, beba com água, não precisa tomar com leite. Isso é uma coisa antiga que o pessoal falava que aí protege o estômago, mas não faz muita diferença. Vamos ver mais uma? Carla, já que o limão é bom para acelerar a digestão, ele seria bom para esofagite também? Não, aí vai aumentar o problema, vai aumentar a acidez, vai dar mais dor. Então não é nada bom não, né? Vamos ver mais uma? Ivone, existe relação entre esofagite e hérnia de hiato? Sim, é aquilo que nós falamos. Se você tem uma hérnia de hiato, que é quando o estômago migra para o tórax, pequenininha de 2, 3 centímetros, pouca diferença faz. Agora, uma hérnia muito grande vai aumentar muito a pressão dentro da câmara gástrica que está no tórax, aí acaba refluindo mesmo. Agora, quando eu tenho hérnia de hiato associado com problema da válvula, mesmo que ela seja pequenininha, o refluxo é muito mais intenso. Então são os casos que a gente acaba operando quando tem muita hérnia, a hérnia é muito grande, ou quando a válvula está muito aberta, a gente trata clinicamente, o doente não melhora, ou quando ele começa a ter sintomas de aspiração pulmonar, ou tem Barrett, né? Então são algumas indicações, tá? Mas hérnia de hiato, se a válvula estiver boa e ela for pequenininha, não precisa fazer nada. Mas quando se precisa fazer essa troca da válvula... Não é troca. Não, a gente faz um abraço do estômago com o esôfago. Então a gente faz tipo uma alcinha? A válvula está lá. E a gente... Não se troca então essa válvula? Não se troca. Então o que acontece? Quando a gente come, a comida desce e o ar sobe. Então, o que acontece? Esse sistema ocorre para que a gente não coma demais e estufe o estômago até em cima. Então, é uma proteção que a gente tem para que a gente consiga fazer digestão. Então, quando chegar no limite, está ok. Então, a gente usa esse fundo gástrico que é usado para dar esse estufamento para fazer a válvula. E fica super bom. Aí, dependendo do tipo de problema que você tem, você faz uma válvula diferente ou não. Que legal. Bom, volto que tem muita dúvida. Voltando com o Dr. Liboni, vamos para mais algumas dúvidas. Vamos ver de quem é, da Patrícia. Dormir com a cabeceira da cama mais elevada ajuda a melhorar as dores? Tenho esofagite de refluxo. Sim, ajuda, é importante. Né? A gente pede para deixar mais ou menos 10 centímetros. Se for cama de pé, é legal. Se for cama box, é difícil, porque tem aqueles 6 pezinhos, o pé é muito frágil. Então tem alguns travesseiros especiais que a gente coloca embaixo do colchão. Alguns travesseiros muito altos também não vale, porque senão vai ficar com dor nas costas e acaba prejudicando. Então o ideal é subir 10 centímetros e à noite a refeição mais leve e esperar 2 horas para se deitar. Isso é importante, porque normalmente nessa correria do dia a dia, a gente janta rapidinho e já vai deitar, né? Já assistir um filme, qualquer coisa, de televisão, né? Fica um pouquinho mais de pé, que aí melhora. E não comer alimentos muito gordurosos à noite. Bebida alcoólica também é uma coisa que se você abusar vai aumentar muito o refluxo à noite, precisa tomar cuidado. Então normalmente a gente deixa algum remédio pró-cinético para ajudar a não ter refluxo, né? Tipo esses remédios antieméticos para evitar vômito ou para acelerar trânsito. Tá bom. Então vamos ver mais uma dúvida. Eliette, tenho esofagite e pangastrite e faço uso de remédios há 5 anos. Vou precisar tomar essa medicação pelo resto da vida? Então, todos os problemas gástricos, gastrites, normalmente elas têm cura. Você acha a causa e resolve o problema. Ou seja, num acerto alimentar, seja no emagrecimento, seja no mudança de estilo de vida. Tá? Tem alguns pacientes que são um pouquinho mais difíceis, porque eles têm uma produção de bicarbonato de sódio e de muco um pouquinho alterado geneticamente. Esses talvez tenham que mudar o remedinho. Mas é muito raro. Agora, esofagite é aquilo que nós falamos, assim, a grande maioria são problemas secundários. Ou porque eu estou excesso de peso, ou porque eu tenho diabetes, eu tenho problema de tiroide, a mulher que está grávida. Então, você cura. Existe um grupo muito pequenininho, que é 20%, que você vai investigar e vai achar algum problema mecânico. E aí, cabe ao médico, e junto com o paciente, se ele está fazendo tudo bonitinho, dieta, emagreceu e continua com sintomas, discutir se vale tomar remédio ou não. Porque o remédio também não é tão bonzinho. Ele tira a acidez, eu não faço digestão da comida, eu tiro a barreira química, que impede bactérias de entrar, eu não absorvo cálcio, não absorvo ferro. Existem alguns problemas neurológicos associados que a gente está descobrindo agora, nesses 20 e poucos anos do uso dos inibidores de bomba de próton. Então, o médico que tem que decidir qual a melhor situação para o paciente, se é cirúrgico ou se é clínico. Se o paciente é muito jovem,
opera, né? Porque vai ter que tomar remédio até 85, 90 anos, é melhor operar. Agora, o que é pangastrite? Pangastrite, em latim, pan é todo o gastro-estômago inflamado. Então, tudo inflamado. Às vezes até uma gastrite leve, mas como pega o estômago inteiro, a pessoa tem uma sensação de desconforto muito grande. Agora, 5 anos, né? Então. É tempo, né? Não? Eu acho que ela tem que investigar um pouquinho melhor isso daí. Eliette, vai no médico, vai no cirurgião gástrico, para você saber direitinho. Porque aí que eu acho que é importante. A gente tem que ir no clínico? Tem. Mas quando você já tem um diagnóstico, vai num médico específico que estudou muito mais sobre aquele assunto. É especialista, é muito melhor, né? Eu acho que é mais fácil. Quando você tem, então, é aquilo que nós falamos, você está tratando e não está melhorando, muda, alguma né? coisa está errada. Pois é. E 5 anos é tempo. Então, Eliette, vai atrás de um médico, viu? Vamos ver mais uma. Dora, toda vez que tomo leite, sinto fortes dores no estômago e enjoo. Isso pode ser esofagite? Pode ser, se você, aquilo que nós falamos, tem gordura e pode aumentar, mas tem que ser pesquisado intolerância alimentar, né, ou alergia alimentar, que é muito comum. Então você toma e aí começa a dar esses sintomas e é muito comum. E o pessoal fala que às vezes é intolerância à lactose, mas não é. Normalmente a intolerância à lactose é secundária. Aqui pode ser intolerância à caseína do leite, à proteína. Então eu como. Normalmente acaba acontecendo isso lá para os 30, 40 anos de idade, né? E aí a pessoa começa a tomar esses alimentos e começa a passar mal. Então, se começar a ter alguma mancha no corpo, enjoo, prostração, cansaço, lembra mais ainda intolerância. Então, aí tem que ser investigado através de exames de sangue. Gente, às vezes a gente fala assim, mas eu nunca tive, então eu não vou falar que eu sou intolerante, que eu sou alérgico. Mas a gente pode nunca ter tido e a gente pode passar a ser intolerante ou alérgico, né? Tendo contato, você vai ter isso no futuro. Então tem que fazer o diagnóstico certinho mais uma vez. Aí né? faz endoscopia, não achou nada, faz outros exames, que é o beabá, né? É o arroz com feijão. Aí você procura o rodapé do livro e aí começa a fazer o screening para tentar achar. Agora, de uma forma preventiva, é legal a gente fazer endoscopia, colonoscopia, de quanto tempo? Assim, quando é jovem, você não tem sintomas, a gente acaba não fazendo nada. Mas, normalmente a gente começa a fazer a partir dos 45 anos. Infelizmente, as doenças cancerígenas, elas aumentaram muito a agressividade e baixaram muito a faixa etária. A gente fazia com 55, hoje a gente está fazendo com 45. A gente tem feito a cada 5 anos raio-x, endoscopia e colonoscopia. Os tumores mais comuns, por incrível que pareça, são de pulmão. Né? De pulmão? De pulmão. E as pessoas não fazem raio-x? Não fazem raio-x. Né? E aí ele também é muito agressivo. E aí você também tem que pensar nos ginecológicos, né? Que é a segunda causa, e o terceiro é do tubo digestivo. Só que o tubo digestivo ele demora para dar alguns sintomas importantes. Então a prevenção ela é importante. Então aquilo que eu falo, se eu faço, por exemplo, a colonoscopia, ela cura 90% de todos os tumores de cólon. Feito por quê? Eu vou lá, tiro um pedacinho, um pólipo, esse pólipo ia virar tumor, eu curei o paciente. Pronto, então, durante o procedimento. Né? Agora, claro, se o doente tem dor, está emagrecendo, tem perda de sangue nas fezes, ou está começando a ter muito refluxo, ou emagrecendo alguma coisa estranha está acontecendo no tubo digestivo dele, faça isso antes. Agora, gente, bom lembrar que eu perguntei até dos exames preventivos, porque a gente tem que fazer a parte da gente, se alimentar direitinho, a gente tem que fazer uma atividade física, isso todo mundo sabe, não é assim eu faço se eu quiser, tem que fazer para ter saúde. E os exames preventivos conseguem mostrar, como o nome já diz, a doença logo no início. Sim. E aí se consegue tratar com mais facilidade, como você disse, no caso dos cânceres, né? Sim. Iniciais, quer dizer, os pólipos de intestino. Aí tem mais coisas, né? Eu acho que assim, os cardiológicos são importantes, a partir de 45 todo ano, né? Os exames para mulher e para homem, o exame de próstata e mamografia, Papai Nicolau para mulher. Mas as mulheres vão anualmente. A mulher faz tudo bonitinho. Faz direitinho. O bacana é que o ginecologista faz muito esse papel clínico, né? E o homem não tem isso com o urologista e nem com o cirurgião. Então, eles ficam meio que perdidos, porque ele fala, não vou no clínico se eu não tenho nada. A mulher não, ela acaba indo no ginecologista e por tabela ele acaba fazendo esse papel, né? É verdade, já ajuda, né? Sim, já ajuda bastante. Última pergunta da Beatriz, quem tem esofagite pode tomar anticoncepcional? Boa pergunta. Pode, assim, o anticoncepcional, qualquer hormônio, por exemplo, a mulher quando engravida, isso permite que a válvula abra e tenha mais refluxo, é comum nos 3 primeiros meses da gravidez. Quando a pessoa já tem um problema de hérnia de hiato ou uma válvula muito aberta, o anticoncepcional vai piorar esses sintomas. Então, a discussão é, eu devo tomar injetável, eu vou colocar um PET, eu vou tomar via oral ou eu vou colocar um DIU. Tá? Talvez um DIU com hormônio seja uma situação melhor para ela de prevenção
do que tomar comprimidos por boca. Quer dizer, tem que avaliar direitinho com o ginecologista junto com o gastroenterologista que vão decidir o que é melhor para ela. Volto, que a gente tem tanta... Olha, hoje o Dr. Nelson Liboni explicou pra gente direitinho, mais do que isso, uma aula, né? De esofagite e o que a gente tem que fazer pra gente evitar esse problema. Só lembrando que é bom a gente evitar que as crianças consumam cada vez mais cedo esses alimentos também, né, Dr. Liboni? Está existindo algumas campanhas nas escolas, né, principalmente nas cantinas, para que não se tenha acesso a esse tipo de situação. Aos pouquinhos a gente vai ganhando essa briga, né? Trocar a praticidade por qualidade. Pois é, agora tem que começar dentro de casa. Sim. Porque as escolas, eu acho, pelo menos eu sempre vi assim, a gente tem que ver como uma continuidade da educação que a gente dá para os filhos em casa. Então a gente é exemplo, não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que comer bem, comer certinho e se movimentar, se eu mesmo faço o oposto. Exatamente. Não é? Exatamente. Olha, qualquer sugestão de tema que você tenha, de algum assunto que você queira saber um pouco mais, pode entrar em contato com a gente, mande para cá, Dr. Liboni retorna e a gente te ajuda a esclarecendo suas dúvidas. Vou passar os contatos do Dr. Liboni, ó, www.clinicafactum.com.br www.clinicafactum.com.br. Dr. Nelson Liboni é cirurgião gastrointestinal e cuida da sua saúde de uma forma preventiva. A gente aqui no programa faz uma prestação de serviços extremamente importante, mas diagnóstico é o médico que vai te dar. Como o Dr. Liboni disse bem agora, há pouquinho, se você está fazendo um tratamento, não está vendo resultados, busque uma nova opinião e comece de novo. Isso é importante. Com certeza. Tchau. Obrigada. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sempre, Obrigado. Viu?